Olá, companheiros da Casa Espírita, Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez para este momento de reflexão, como fazíamos outrora, nos nossos sábados, nas nossas palestras públicas. Agora ainda estamos realizando esse, digamos, contato online, disponibilizando conteúdos e tratando, das mesmas situações que fazíamos durante as palestras. Infelizmente, não estamos podendo nos reunir, como gostaríamos. No entanto, é-nos facultada esta possibilidade através da internet e assim estamos utilizando. Vamos inicialmente, como fazíamos quando presencial, fazer a nossa oração pedindo a Deus que nos ampare. Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo que tem nos dado, pela oportunidade da presente existência, pelas dificuldades que aqui encontramos e também, Senhor Jesus, pelas oportunidades de trabalho, de desenvolvimento, pelos momentos de felicidade, pelo convívio com aqueles que vieram ombrear conosco nessa jornada terrena. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos concede, por todas as suas bênçãos, por todas as oportunidades que nos dá. Rogamos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa nos facultar estarmos o mais breve possível numa situação melhor, em que o mundo esteja em paz e em busca, efetivamente, de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco neste momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para os pequenos ensinos que aqui são colocados, mas que podem servir muito para a nossa estabilização mental e espiritual. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Então, companheiros, como tratamos, ainda estamos nesse período de pandemia, o que nos leva a tratarmos dos assuntos por este veículo que aqui agora estamos utilizando. É importante nós, apesar de não estarmos indo à casa espírita ou frequentando, nós não perdermos este vínculo que temos com essa nossa casa. Temos um vínculo não só com a estrutura física, mas também com a estrutura espiritual, ligada àquela casa. É importante que, apesar, digamos, dos nossos medos, dos nossos receios e até mesmo das impossibilidades que se colocam no caminho, que nós leguemos algum tempo à nossa casa espírita, aos nossos companheiros do grupo espírita, que conversemos entre nós, que possamos até fazer visitas à nossa casa física, rever o ambiente, ir lá ver as nossas instalações, passar por lá. Não podemos de forma nenhuma perder de vista que nós, integrantes da casa espírita, temos um patrimônio, e que deve ser cuidado, que deve ser conduzido, e daqui a pouco ele vai estar sendo utilizado para o nosso retorno às atividades. Então é isso, eu congrego os nossos companheiros, que estejam lá na casa conosco. E hoje nós vamos desenvolver um tema também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos itens 5 ao 8. E aqui nós temos uma passagem de Marcos que diz: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente
que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Ou seja, achavam que Jesus estava louco. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, e essa minha irmã e minha mãe. Então isso aí está em Marcos. E aí nós passamos para uma discussão. Não faltaram incrédulos, materialistas, que viam nessas passagens uma contradição de Jesus, quando falava de honrar seu pai, sua mãe, do amor ao próximo. E nesse momento ele teria menosprezado os seus parentes físicos, né, em detrimento, né, da sua doutrina. E aí não se entende ou não se busca entender qual era aquele momento, né, o que Jesus estaria efetivamente querendo dizer. Nós, né, já passamos por várias passagens bíblicas como essas, em que Jesus Cristo aproveita todas as oportunidades para dar uma lição, para trazer símbolos, né, situações do cotidiano que demonstrem a relação da sua doutrina ou da doutrina cristã, né, com o comportamento das pessoas, fazendo com que as pessoas avaliem o seu comportamento para verificar se ela está ou não de acordo com a doutrina cristã. Neste caso, né, Jesus ele deixa bem claro, claro que justamente para as pessoas que buscam o entendimento. Alguém que queira encontrar um defeito em Jesus Cristo e que ele estaria negando suas próprias palavras, vai se fartar, né, dessa passagem aqui. No entanto, ele preconiza determinadas coisas. Nós temos conhecimento na doutrina espírita que nós somos espíritos envergando um corpo de carne. Nós sabemos que o nosso corpo de carne, né, é oriundo da carne, ou seja, precisou que meu pai e minha mãe, né, disponibilizassem esse corpo para que eu, espírito, nascesse. Então, eu, espírito, não sou filho do meu pai. O meu corpo, sim, teve origem dele, né, e da minha mãe. No entanto, espiritualmente, nós podemos até sermos estranhos uns aos outros. Assim como nós vemos, né, dos estudos bíblicos, e que muitas religiões resolvem não tratar sobre essa situação, de que Jesus tinha, né, outros irmãos. Alguns filhos só de José, outros ainda filhos de Maria e de José, né? Então Jesus tinha outros irmãos. O detalhe é que na realidade nenhum deles, né, resolveu, né, seguir Jesus Cristo e ser assim um discípulo. Na verdade,
eles até se enciumavam ou, de certa forma, desprezavam a conduta de Jesus, em virtude desse seu messianato, que eles não podiam entender. Né? Espiritualmente, eles não estavam preparados, né, para entender as palavras de Jesus Cristo. E viam na conduta dele de agrupar pessoas, né, de pregar a paz, o amor, né, como uma conduta estouvada, né, fora do contexto, e homens assim mais embrutecidos, materializados, não tinham essa percepção da vida espiritual. E por isso renegavam Jesus Cristo e até mesmo os seus laços de consanguinidade. Né? E quando informados da presença de Jesus Cristo e daquilo que ele fazia e do que ele agrupava em torno de si, eles entenderam que ele estava louco. Assim como pensavam também os detratores, né, de Jesus Cristo, né, aqueles que o perseguiam. Né? Então, nós vemos, né, que Jesus Cristo buscava mostrar que os seus irmãos ou sua mãe físicos, né, por não estarem efetivamente afinizados com o seu momento espiritual, né, não tinham aquela precedência. Haja visto que outros ligados a ele de forma espiritual e talvez mais vinculados à sua origem espiritual, que naquele momento efetivamente faziam parte do messianato de Jesus Cristo, estavam ali. E eles precisavam da atenção de Jesus. E eles permaneceriam, apesar, depois da morte de Jesus Cristo, permaneceriam ligados a ele em espírito e fariam com que a sua doutrina proliferasse e estivesse até os dias atuais. Né? Nós não vimos dos irmãos de Jesus nenhum pregando, né, a sua doutrina após a morte de Jesus Cristo. No entanto, daquela sala, daqueles presentes ali, muitos levaram a doutrina cristã. Né? E por isso, né, há essa grande comunidade cristã no mundo nos tempos atuais. Então, Jesus Cristo, ele mostra ali que existe uma diferença entre a familiaridade consanguínea, né, e a espiritual. Que a espiritual, ela se baseia nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, na nossa relação com o próximo. Aí nós vimos aqui, né, que os irmãos de Jesus Cristo não eram muito afinizados com ele. E nós vemos que Maria tinha, realmente, Maria, ela era um espírito mais adiantado. Né? No entanto, apesar disso, ela não tinha efetivo conhecimento da extensão da missão de Jesus Cristo. Né? Tanto é que ela se liga a Jesus por laços da maternidade, né? O maternal, né? Pelo amor de mãe. E realmente ela tinha muito amor a dar. É claro que ela gostava do seu filho e ajudava naquilo que podia. Agora, se empenhar efetivamente na doutrina cristã, né? Desde o início, não houve isso. Na realidade, ela permaneceu por bastante tempo como uma referência dentro da doutrina cristã, por ser a mãe de Jesus Cristo. E é claro, né, Jesus Cristo mesmo, por esse amor filial a ela, e sem dúvida, né, já
identificando, digamos, a altura espiritual, né, o nível espiritual de Maria, né, Jesus elevou ela a essa condição e disse aos seus discípulos, né, a João, propriamente dito, que ela seria a mãe dele, né? Ou seja, também dando a João esse atributo de cuidar da mãe, ou de, apesar da distância de Jesus, continuar nutrindo afeto e dando todo o suporte necessário a Maria, né? Naquele momento em que ele estava sendo supliciado, né? E foi levado à morte. Então, como nós já dissemos, Jesus Cristo, ele sempre utilizava todos os momentos, né, para dar uma lição. E ele utilizou esse momento, né, da presença da sua família, né, ali, para dizer às pessoas, né, que nós temos uma origem espiritual e que isso é muito importante. E isso podemos trazer também para os dias atuais. Nós realmente estamos preocupados, né, com essa questão de pandemia, né? No entanto, não podemos esquecer os nossos compromissos espirituais. Quais as minhas obrigações diante do meu próximo, diante da minha comunidade, né? Será que eu estou fazendo tudo o que devo fazer, né? Ou na realidade eu estou simplesmente me escondendo, né? E assim, e tudo justifica pela preservação da vida. Eu entendo os medos, sem dúvida, né? Agora, nós devemos também buscar Jesus. Interessante que nos momentos atuais no mundo, o cristianismo está sendo combatido. Talvez, né, porque nós deixamos muito à revelia, né, que as pessoas distratem, menosprezem, ou nós mesmos não tenhamos dado o valor na doutrina que nós abraçamos. Então, nós devemos olhar com cuidado essa situação, né, esse momento, verificar o que nós efetivamente podemos fazer, o que é efetivamente medo, né, receio ou respeito ao próximo, respeito à vida, e o que é comodismo, né? Então, será que nós estamos buscando leituras, né? Momentos de paz, de oração, orarmos pelo nosso próximo, conversarmos com a espiritualidade responsável pela nossa casa de oração, né? Fazer orações e buscar o contato espiritual, né, com os dirigentes da casa. Isso é muito importante para nós. Eu acho que situações como essa vêm assim para nos experimentar, né? E aí nós devemos observar, né, que lição nós estamos aprendendo, né? Quero dizer de novo, né? Temos uma estrutura física, né, lá, a nossa casa do caminho, né, que precisa de repente ser visitada, né? Eu, por exemplo, estou procurando estar lá boa parte do tempo, né? Estou até, apesar de pandemia, fazendo uma construção lá no fundo do centro,
aonde eu quero organizar ali uma certa oficina de trabalhos manuais ou de carpintaria, né? Estou levando algumas ferramentas para lá, né? Para quem sabe, né? Eu ou outras pessoas que se interessem, ou quem sabe, né? Nós consigamos desenvolver um grupo de jovens aprendizes aí para aprendermos mais sobre marcenaria ou algum tipo de artesanato, né? Ou seja, estou procurando permanecer mais tempo lá na casa, né? E dar uma atenção necessária àquele patrimônio que é nosso, né? E assim, nós temos que efetivamente cuidar do físico e também do espiritual. Voltando ao caso, Jesus Cristo, é claro, em momento nenhum ele renegaria pessoas, e principalmente pessoas da sua família. Ele simplesmente aproveitou uma oportunidade para dizer que nós somos todos irmãos, né? E que, digamos, não existe uma hierarquia em que se imponha sobre uma determinada situação. É claro que ver os parentes, que atender aos parentes é algo importante, né? No entanto, havia um trabalho a ser realizado. Havia espíritos necessitados de Jesus. Então, assim, existem espíritos necessitados do cristianismo, necessitados do espiritismo. E nós podemos ajudar, como antes também fomos auxiliados. Jesus Cristo mostra ali que somos todos irmãos, mas sem dúvida que Jesus amava apesar, né, dos conflitos com os seus irmãos, né? Ele amava também todas as pessoas. Ninguém nega isso. O amor de Jesus Cristo era imenso. E é claro, né, quando nós temos algum vínculo sanguíneo, muitas vezes, apesar dos conflitos, né, das desavenças, nós buscamos sempre passar por isso daí, esquecermos esses conflitos. Não fica tudo equalizado da forma seguinte: eles não estão no meu nível espiritual, eles não compreendem o meu estado espiritual. Não é isso, né? Então, tudo bem que não se afinizem, tudo bem que haja conflitos, mas é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Isso nós recebemos como compromisso. Quando nós viemos aqui para a Terra, nós recebemos um corpo, uma propriedade. E nós recebemos a incumbência de cuidar deste corpo. Mas não é só isso. Nós viemos dentro de um grupo familiar, o que nos impõe obrigações para com este grupo. E assim nós devemos estar ligados, né? No entanto, se nós percebermos que temos uma missão, um trabalho a ser realizado, se buscarmos na nossa consciência e sentirmos que existe o amparo moral daquilo dali, se essa missão nossa tiver raízes no cristianismo, se ela se propuser sempre ao amor ao próximo e não ao egoísmo, que muitas vezes eu fantasio e modifico para fazer parecer isso daí. Então, se houver uma sinceridade, um ato de amor, né, nós podemos até, diante desses conflitos familiares, né, evitarmos
manter, né, esses reveses, esses conflitos, mas nunca perder o respeito por esses companheiros, né? Porque eles são também nossa obrigação. Cabe àquele que tem mais capacidade, que tem mais inteligência, que tem mais paciência, que tem mais caridade, que tem mais amor pelo próximo, dedicar parte disso àqueles que vieram no nosso grupo familiar. Tenho certeza que Jesus amava a todos os seus irmãos. Esta passagem é apenas uma oportunidade de esclarecer que nós, espíritos, temos uma missão muito maior e que muitas vezes vamos ter que deixar a nossa casa, as nossas coisas, os nossos medos, os nossos conflitos, o nosso egoísmo, para dedicar ao próximo. O amor, meus amigos, é o que Jesus pregava. Amar o próximo é a base desse amor. Esse próximo pode ser tanto aqueles ligados aos laços consanguíneos, quanto aqueles ligados aos laços espirituais. Então, todos nós somos irmãos. Aproveitemos essa oportunidade para refletirmos sobre esse assunto, né? Busquemos orar pelo nosso próximo, pedir a Deus para que esse problema, né, de pandemia seja solucionado o mais rápido possível, né, de forma pacífica, sem maiores conflitos, que busquemos nos aproximar de Deus, que roguemos, sim, pelos nossos governantes, pelos grupos atuantes, por todos aqueles que fizerem o bem, que quiserem o bem, sejam eles quais forem. Não podemos rotular pessoas, grupos, simplesmente por eles pensarem diferente de nós. Devemos pensar em amor. E todos nós sabemos que o amor, muitas vezes, apesar de estremecida as partes, é o mesmo amor para todos. Podemos entender, viver, fazer, sentir este amor de forma diferente, mas é sempre o amor. Entendemos, vemos e somos diferentes. No entanto, o amor que nos une é o amor de Deus. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Este momento me ajuda bastante também a refletir, né? A soltar, né, algumas amarras dentro da gente e pensar um pouco mais no nosso compromisso espiritual. Agradeço a todos aqueles que virem este vídeo e agradeço principalmente a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, ao grupo de espíritos que atuam na Casa Espírita e aos amigos da Casa Espírita, Casa do Caminho. Graças a Deus, muito obrigado a todos.